A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Louvado seja Deus pela tua vida nesse final de tarde, começo de noite, onde nos reunimos para agradecer, exaltar e adorar o nosso Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Salmo de número 100. Aleluia. Salmo de número 100, que diz assim, a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é bom, é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Versículo 4: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração a geração. Aleluias. O salmista nos convida a celebrar ao Senhor. E há alguns dias eu escuto uma palavra que às vezes nós mesmos, pentecostais, em alguns momentos nos colocamos. E se hoje for o nosso último culto? E se hoje for o nosso último dia? O que entregaremos ao Senhor? Na versão NVI, versículo 2, aonde está servir, ele fala assim: prestem culto ao Senhor com alegria. No versículo 5, por quê? Porque Ele é bom. Nós entramos pela porta da casa dele, talvez meio tristes, meio desanimados, meio chateados, ou simplesmente entramos para ouvir uma palavra que nos dê conforto. Mas sabei, meus irmãos, que o Senhor é Deus, Ele continua sendo Deus e sempre será Deus sobre nossas vidas. Então Ele nos convida essa noite, nesse lugar, nesse endereço, a você exclusivamente, a celebrar a Ele com alegria, com cânticos, com a sua adoração. Você está disposto a isso essa noite? Não se coloque de pé, por gentileza. Você vai começar a adorar ao teu Deus aí no seu lugar. Você vai dizer para Ele o quão bom é estar aqui. Você vai dizer a Ele por que você veio celebrar a Ele essa noite. Essa noite Ele te convida a prestar culto de gratidão, porque o Senhor é bom. E Ele espera de mim e você, que somos criação dEle, essa adoração nessa noite. Então fale com o Senhor aí no seu lugar. Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, nós te pedimos essa noite. O Teu Salmo nos exorta a celebrar com júbilo a Ti, Senhor, nessa noite. Mas talvez o meu pensamento, o pensamento dos meus irmãos, esteja em qualquer lugar, Senhor, talvez menos aqui na Tua casa. Então eu te peço nessa hora, Pai, Pai amado, nos dá a direção, nos deixe, Senhor, possamos deixar de lado, mesmo por momentos de 1 a 2 horas, nós possamos deixar, Senhor, as nossas preocupações
e adorarmos o Teu nome nesse lugar. Pai amado, o grupo de louvor, Senhor, esteve aqui ensaiando, mas não foi para que a gente acompanhasse, mas simplesmente nos direcionasse à Tua adoração, Senhor. Se faz presente nesse lugar, meu Deus. Pai amado, tira, Senhor, tudo que impeça o Teu povo, Senhor, de te adorar, de celebrar, Senhor, de te servir nessa noite com adoração. Nós queremos cultuar e agradecer, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa noite. Aqueles, ó Deus, que estão a caminho desse lugar. Meu amado, que Tu possa dizer a Tua palavra nessa noite, que venha de encontro ao meu e Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos nessa noite fazermos uma reflexão para adorar a Tua presença, Senhor. Para adorar, Senhor, a Tua grandeza. Para dizer, Senhor, que Te amamos e bendizemos. Pai amado, que possamos, ó Deus, adorar a Tua grandeza, a Tua grandeza, a Tua grandade. Em nome de Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Os irmãos, o louvor já pode vir. Ao Rei eterno e imortal, a Ele ministramos. Você pode fechar seus olhos e cantar a Ele, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nós rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Só a igreja. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, porque é digno. Aleluia. A paz do Senhor, amados. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Eu acho que pode ficar mais feliz. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Aleluia. Estamos aqui unidos para adorar o nome dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Estamos reunidos para te adorar, Senhor. Aleluia. Tu és bom em todo o tempo. Te adoramos, Senhor. Aleluia.
Que nós venhamos ter sede cada dia mais, Senhor, de ter
tudo que nós precisamos. O meu fôlego.
crê que o Deus que você serve é Deus de promessa? Ele vai cumprir cada uma na sua vida, até aquela que você esqueceu, porque Ele não é homem para mentir. Ele é um Deus de promessa e cumpre cada uma em nome de Jesus, amém? Aleluia. Mas a alegria
Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que Jesus representa para você? O que esse nome tem na sua vida? Nós, nos salmos de abertura, convidamos a você a celebrar o Senhor. E eu tento, é uma luta comigo mesmo ali no meu lugar. Porque se você perguntar para mim, pastor, você está bem hoje? Não estou bem. Mas esse nome tem poder. Pastor, por que você não está bem? Estou com um sobrinho na UTI. Mas Jesus é o meu maior. E nada pode me impedir de adorar esse Deus. Esse nome tem que ter poder sobre nossas vidas. O que você quer de Jesus essa noite? Quero adorar, Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo na tristeza. Eu quero adorar o teu nome. Mesmo, Senhor, no momento mais difícil, eu quero adorar o teu nome. Jesus, eis-me aqui. E às vezes nós não temos nada, mas não conseguimos expressar o que o Senhor veio, que é o nosso fôlego de vida. Glória a Deus. O que esse nome faz sobre a tua vida? Aleluia, Jesus. O que esse nome tem sobre a tua vida, meu irmão? Você só vai aprender quando tiver profecia na igreja, porque Ele quer um particular contigo. Pastor, eu quero avivamento. Ei, começa por você. Começa agora. Começa agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Eu quero convidar você nesse momento para interceder pela vida do Igor, que é o meu sobrinho. E se alguém mais precisa de oração, vem à frente. Nós vamos orar por você. Se é você, meu irmão, com Deus. O pastor não vai começar orando, não. É você com Deus. É você no seu momento. É você com Ele. Oh, Senhor, Deus de vitória. Oh,
a vida dele, a tua paz, a esperança, a tranquilidade. Os médicos em 6 dias orados por ti, ele dá o diagnóstico certo. Oh Senhor, aquele que está, Senhor, doente da alma, aquele que está doente da alma, Senhor, vai tocar em nome de Jesus. Eu quero me humilhar diante da tua presença, Senhor. Eu quero, Senhor, estar na tua casa por longos e longos dias. Segura pela mão, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluias. Aleluia. Você pode sentar, glorificando o Senhor. Oh Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão? Eu nunca entendia quando os meus pastores insistiam tanto para a igreja glorificar. E talvez você esteja achando a mesma coisa que eu achei antigamente. Parece meio forçação de barra. Mas não é não. Durante vários dias desse mês eu venho pensando se hoje foi o meu último dia. Eu não sei qual é a mensagem dessa noite, não sou eu que vou ministrar hoje, mas isso está reluzente na minha cabeça, se hoje for o meu último dia. Eu adorei o Senhor, eu amei minhas filhas, eu amei o meu irmão. E eu quero te alertar como pastor dessa igreja, juntamente com o Adson, a volta do Senhor está próxima. Te alegra, igreja. A Bíblia fala que será com um piscar de olhos. Ele vai vir retirar as flores do seu jardim. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Deus. Aleluia. Eu quero convidar você também nesse momento a ofertar na casa do Senhor. Separe aí a sua oferta. A gente não está aqui para fazer leilão. A Bíblia nos ensina, nos orienta que a oferta tem que ser de maneira voluntária, espontânea. Mas lembre-se que o Senhor fez muito pela tua vida. Você pode olhar pelos lados da igreja, você vai ver algumas coisas sendo criadas, sendo feitas. Por exemplo, esse aquário com bateria que é feito para reduzir o som. Você pode perceber que hoje você não escuta bem tanto a bateria.
Mateus não diminuiu não, é que tem um recuo ali, deve estar surdo dentro daquele aquário, e outras melhorias que também têm que ser feitas. Então, a sua oferta, meu irmão, é para isso. Quando você entrar na frente da igreja, você já vê uma outra modelação das paredes lateral, a pintura. Para quê? Para que a gente possa receber você com o maior conforto possível. Então, sinta-se primeiro tranquilo, porque ela é voluntária. Mas você podendo, adore ao Senhor também com as suas ofertas. Amém? Amém? Amém. Quem quiser fazer através da maneira eletrônica, está aí o Pix. Nessa hora o celular está liberado. Mas se quiser fazer também uma transferência via cartão, a senhora e uns irmãos levará até você, para que a gente possa conduzir essa obra da melhor maneira possível. Separe a sua oferta. Senhor, te louvamos, te dizemos, e queremos nesse momento, Senhor, também ofertar na sua graça. Nos orienta a melhor maneira, Senhor, de fazermos, para que possamos, Pai amado, encontrar a melhor maneira e recursos, Senhor, para aplicarmos na tua casa. Abençoa meu irmão que voluntariamente nos abençoa essa casa. E também, Senhor, aqueles que no momento, Senhor, podem estar, abre a porta, muda a condição sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. E também te agradeço. Amém. Podem passar, meus irmãos. Hoje nós teremos uma irmã que vai ministrar aqui de fora. Acho que ela mora a menos de 1 quilômetro da igreja. Não precisou pegar avião, nem carro, nem barco. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se nós, preste atenção, se nós estivermos atentos àquilo que o Senhor vai falar, vai ser bênção na minha e na sua vida. Amém? Amém? Amém. Uma Cátia, por gentileza. Você quer ouvir a voz do Senhor? Amém. Então peça para Ele tirar tudo que te possa extrair essa noite. Que Deus possa falar conosco. Você quer ouvir a voz do Senhor? Estenda a sua mão para cá. Pai amado, aqui está o processo. Pai amado, que possa falar através dela, dentro da tua palavra, com certeza me estudou, o Senhor falou com ela. Pai amado, isso virá, a ministração dessa noite, com certeza virá ao meu coração e o coração da tua igreja. Que ela possa ser usada por ti, Senhor. Eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que é o nome do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém. Todos estão bem? Felizes com o Senhor? Aleluia. Antes de iniciar a ministração desta noite, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 8, eu quero primeiramente fazer menção e agradecimento às 14 mulheres que estiveram ontem na ICPB Penha, onde foi um culto abençoadíssimo. Tinha um jardim do Senhor plantado naquela igreja. Então, louvo a Deus pela vida de todas que estiveram e aquelas que não tiveram oportunidade, que no próximo estejam lá conosco ou em outra ICPB, porque vale a pena o esforço, irmãos, porque Deus fala grandemente aos nossos corações. Não que Ele não fale aqui, mas lá em um jardim florido somente com mulheres, coisa mais linda. Então, que aquelas que não tiveram oportunidade dessa vez, que nas próximas não percam essa oportunidade. Se o pastor tiver que alugar um ônibus para a gente ir, o pastor vai alugar, né, pastor? E vai alugar dando glória a Deus. Só que o dinheiro vai sair do meio do teu bolso. E a igreja não pode arcar com tudo, né? Então,
Vamos à palavra do Senhor nesta noite. Eu vou ler alguns versículos, tá, irmãos? Para que a gente entenda bem a mensagem desta noite. Aleluia. Neemias 8 diz assim. A minha epígrafe diz: Esdras lê a lei diante do povo. 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronte à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Semanaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra, em sinal de humilhação. E Jósua, Banes, Serebias, Jane, Acube, Sedetai, Odias, Maceias, Quelitas, Arias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. E Neemias, que era o Tirsata, que quer dizer o governador, esse sacerdote, Esdras e o sacerdote, o escriba e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, que quer dizer vinho com mel naquela época, e enviai porção aos que não têm nada preparado para ti, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, a minha força e a força de vocês também. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Aleluia. Eu precisei ler tudo para que fosse mais fácil de entendimento. Senhor, essa é a tua palavra. Fale ao teu povo como falaste ao meu coração nesta noite, que eu diminua e que o teu Santo Espírito me direcione em nome de Jesus. Aleluia. Para a gente entender este contexto aqui do livro de Neemias, a gente precisa voltar um pouquinho, porque aqui o povo está em uma comemoração. Aqui é o primeiro dia do 7º mês, que é o mês de Tirse, que no nosso calendário, esse aqui é calendário hebraico, judaico, no nosso calendário é setembro e outubro. E esse dia era dia santo, era a festa das trombetas, o Yom Teruah. Então havia uma lei que foi entregue lá em Levítico, está em Números, as leis do Senhor que foi entregue ao povo. Então todo o início do ano calendário, porque aqui era o início do ano civil dos judeus, então esse mês, o 7º mês, assim como o 7º dia, era consagrado ao Senhor, era mês santo, era mês de festas. E aqui se iniciava a festa das trombetas. Essa festa das trombetas, ela ia do primeiro dia ao 10º dia, porque o povo precisava começar a se preparar para o grande conhecido Yom Kippur.
porque era o dia da expiação, o dia do perdão. Então o povo começava a se preparar nessas festas que eram consagradas ao Senhor. Que aqui, esse calendário civil de Israel é o Rosh Hashanah, que ele é chamado ao arrependimento. Então o povo ali, ele começava a se preparar para este dia que era um dos mais importantes. Aqui a palavra do Senhor, até chegar aqui nesse livro de Neemias, no capítulo 8, ele começa lá atrás, quando Jeremias pronunciou e anunciou que o povo seria levado cativo, que Jerusalém seria destruída. E o povo de fato foi levado por Nabucodonosor, porque o Senhor assim o permitiu, porque o povo andava desgarrado, o povo andava em pecado. Então o povo foi levado a cativo. Na primeira leva do cativeiro de Israel, foi quando Daniel também foi levado a cativo. E a segunda leva foi quando veio a destruição de Jerusalém, então o povo todo foi levado para a Babilônia. E o povo ficou lá 70 anos para cumprir a palavra de profecias de Jeremias. Então, quando a gente está aqui em Neemias, quando a gente vai lá para Esdras, porque Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias, a gente unifica tudo, tem uma unificação da palavra do Senhor, porque as profecias, os acontecimentos, eles se unificam nesses livros. E lá em Esdras, voltando para Esdras, lá quando o povo estava na Babilônia ainda, o Senhor levantou Ciro, o rei Ciro, onde dominou Babilônia, e Ciro, levado pelo Senhor, levantado pelo Senhor para trazer a libertação ao povo de Israel, deu um decreto àquele povo que voltassem a Jerusalém para reconstruir a Jerusalém, e deu ordens que todo o povo diante do Senhor voltasse, subisse a Jerusalém. E muitos voltaram, muitos vieram. E a primeira leva veio junto com Zorobabel e Jesua. Então, aqueles homens com eles subiram, foram para Jerusalém destruída, cerca de 50.000 pessoas. E estando lá em Jerusalém, eles viram toda a destruição. E eles, a primeira providência deles, cerca de 2 anos depois, que eles já estavam em Jerusalém destruída, vivendo num duro ali, e na desolação, eles começaram a reconstruir o altar do Senhor. Então, quando eles colocam os fundamentos do altar do Senhor, eles se alegram muito, porque os fundamentos do altar do Senhor, que hoje é chamado o templo de Herodes, nesse templo de Esdras foi chamado templo de Zorobabel, porque foi Zorobabel e Jesua que reconstruíram o templo, mas o primeiro templo é o famoso templo de Salomão. Um templo riquíssimo, grandiosíssimo, que foi feito para o Senhor, para a adoração do Senhor, com muito ouro, com muita prata, coisas preciosíssimas. E foi esse templo de Salomão que foi destruído por Babilônia, por Nabucodonosor. Acabou com o templo. Então o povo fica 70 anos cativo, e quando o povo volta, tudo destruído, agora não tem um altar para adorar ao Senhor. Então eles precisavam restaurar o altar, porque foi um decreto de Ciro. E ainda mais, Nabucodonosor destruiu tudo, ou seja, o povo cativo volta com uma mão na frente e outra atrás. Não tem dinheiro, não tem nada. Então, o decreto de Ciro, ele vai além. Ele ordena que os vizinhos, que reis, que todo mundo contribua para aquele povo reconstruir o altar do Senhor, reconstruir o templo do Senhor. Então, o povo não tinha de onde tirar, mas o Senhor proveu sobre eles. E eles começam a fazer a reconstrução do altar e se alegram. Assim que eles colocam os fundamentos do altar, eles se alegram. E eles também começam a festejar no primeiro dia do 7º mês de Tis, assim como em Neemias. Só que lá em Esdras tem uma diferença, porque lá agora é com Zorobabel e Jesua. E eles começam a se alegrar, eles festejam, porque era uma lei. Então eles festejam ali diante do Senhor, igualzinho a gente viu aqui, mais ou menos, porque lá foi um pouquinho diferente. Quem quiser ler Esdras vai lá ler, porque não dá tempo aqui, vocês vão ver um pouquinho de diferença. Mas o que importa é que eles cumpriram a lei ali e adoraram ao Senhor. Porém, quando o povo estava cativo, o povo não tinha como adorar ao Senhor desta maneira, porque era necessário estar diante do altar. Era necessário colocar os holocaustos, os sacrifícios no altar do Senhor e adorar ao Senhor como a lei mandava. Então o povo começou, passando-se os anos, porque foram 70, muitos anos, eles
não conseguiam adorar ao Senhor como deveria ser adorado. Então eles começaram a se reunir, ainda lá na Babilônia, e eles jejuavam, eles oravam, eles pranteavam. Mas tem até uns salmos que falam sobre isso, não me lembro agora qual é o salmo. Porém, chega uma hora que o Senhor questiona se eles estavam chorando e pranteando porque eles estavam fora da casa de Deus, Jerusalém, ou porque eles estavam simplesmente cativos e queriam ser livres. Porque a adoração já não era mais a mesma. A adoração daquele povo, por mais que eles estivessem no altar do Senhor, já não era mais a mesma. Então, quando o povo é liberto, eles vão com alegria, porque agora eles terão liberdade para adorar ao Senhor. E quando eles reconstroem ali o altar do Senhor, eles festejam, e o decreto não tinha acabado. Era para restaurar o quê? O altar, e era para restaurar também o templo do Senhor. Então, Zorobabel, Gesem, os filhos, todos aqueles homens, levitas, sacerdotes, o povo se une e começa a levantar, começa a reconstruir o templo do Senhor. Porém, os homens inimigos ali de Judá, eles olham aquela reconstrução e eles se lembram que Jerusalém foi um povo rebelde lá atrás. Jerusalém foi um povo que lutou, que guerreou, que andou fora da presença de Deus, que foi muito rebelde com os governantes dos outros lugares. Então aquele povo vai mandar uma carta para no tempo ali para Artaxerxes, para dizer que aquele povo não poderia reconstruir, porque eles eram um povo rebelde, não ia mais pagar tributo, não ia mais pagar os pedágios. Então, aquele homem fica preocupado, fala, não, então manda parar a construção, para tudo. E o que acontece? Essa construção do templo é paralisada, de 15 a 16 anos mais ou menos. Só que durante esse tempo, que o povo ficou sem reconstruir o templo do Senhor, que era uma ordenança, um decreto de Ciro, o tempo passa. E o Senhor levanta Ageu e Zacarias para ir falar com aquele povo, porque havia um decreto, havia uma ordenança, o Senhor já era com eles. Então, se a gente for ler lá em Ageu, está lá em Ageu também. Quando Deus levanta Ageu para ir falar com aquele povo. E quando Ageu fala com eles, eles se levantam novamente e começam a construir. E aqueles que tinham se levantado contra eles para parar a construção, assim como aconteceu lá em Neemias, esse povo vai diante do rei Dário, ali diante do, que agora já estão com o rei Dário, já está na época de Dário, e eles levam as cartas e avisam o que está acontecendo. Só que mandou falar com aquele povo quem é que mandou eles voltarem a construir. E eles mandam os mensageiros e eles respondem. Ageu manda responder para aquele povo que havia um decreto, que eles fossem lá na Babilônia para ver os rolos que estavam lá escritos com o decreto de Ciro. Então Dário manda ir lá na Babilônia, na casa real, e eles resgatam o rolo onde estava o decreto de Ciro. E aí Dário, para completar Ciro, ele faz um outro decreto. E agora o decreto de Dário é para terminar essa obra, para o povo parar de perturbar quem estava construindo o templo do Senhor, e ainda dá um decreto a mais que agora muito mais pessoas deveriam ajudá-los. E aquele que se fosse opositor, que as suas palas seriam tiradas uma estaca, eles seriam levantados sobre ele, suas palas seriam por monturos. Então o decreto agora de Dário, ele vai além do de Ciro, ou seja, o povo está livre para construir a casa do Senhor. Então passa-se os anos e o templo do Senhor, ele é construído ou reconstruído e agora chamado Templo de Zorobabel. E o povo ali se alegra, o povo festeja, e o povo agora está dando glória, aleluia, muito feliz na presença do Senhor. E passa-se o tempo e chega Esdras, que servia como escriba para o rei Artaxerxes, o mesmo de Neemias. E Esdras é levado para Jerusalém agora para restaurar a presença do Senhor, a palavra do Senhor, a essência, a lei, porque agora o povo precisava se comunicar com Deus como era na lei, como era necessário. Então Esdras vai lá e começa a restaurar tudo, e restaura a essência da palavra, restaura o ensino da palavra, e o povo se alegra na presença do Senhor. Aí passa-se tudo e a gente vai chegar em Neemias. Um dia Neemias estava lá no palácio, porque ele era copeiro do rei, e chegam os seus irmãos de Jerusalém, e ele pergunta como que está o povo lá, e o povo fala assim, está complicado. O templo estava restaurado, o altar do Senhor estava restaurado, mas o povo ainda
não estava como deveria estar. Os muros de Jerusalém ainda não haviam sido reconstruídos. A gente está falando de cerca de 90 anos. E os muros ainda não haviam sido construídos. Mas o povo vivia em Jerusalém. Porém, com as portas abertas, o inimigo podia entrar a hora que ele desejasse. Assim como na minha e na tua vida, se deixarmos as brechas abertas, o inimigo ele vai entrar. E ele vai fazer o que ele bem entender da vida da tua vida. Por isso é necessário fecharmos as brechas, taparmos as brechas e permitirmos que o Senhor seja o nosso muro de proteção, através do Espírito Santo dele, através dos anjos dele. E aqui Neemias, quando ele fica sabendo que o povo estava lá vivendo nas ruínas ainda, porque apenas o templo e o altar estavam restaurados, ele lamenta, ele chora. Neemias não estava em Jerusalém. Neemias já nasceu na Pérsia, depois da Babilônia. Depois que Ciro tomou a Babilônia e virou rei persa, Neemias já nasceu lá, cresceu lá. Então ele já servia ao rei, já estava o tempo todo lá. E ele se lamenta porque os seus antepassados, porque o seu povo estava lá vivendo daquele jeito. Então ele vai aos pés do Senhor. E ele chora ao Senhor. Ele jejua ao Senhor. E ele tenta encontrar uma forma de ajudar o povo dele. Então Neemias orou, jejuou e clamou ao Senhor por uma direção. E 3, 4 meses depois, ele entra na presença do rei e da rainha, porque ele era copeiro, e coloca o vinho diante do rei. E o rei percebe que o semblante de Neemias não estava muito legal, estava entristecido. Normalmente os reis não estão se importando com ninguém, porque eles já se acham os tais. Porém, esse rei aqui, eu vejo que ele foi diferente, ele foi compassivo, ele teve compaixão. E ele percebeu que o seu empregado ali não estava bem. E perguntou. Porém, Neemias, ele temeu, porque ele estava diante do rei. Só que o Senhor deu estratégia a Neemias. Em questão daquela oração relâmpago, Neemias fez ao Senhor e ele deu estratégia a Neemias. E ele falou ao rei que ele estava triste porque o povo dele estava em ruínas, ele estava fazendo alguma coisa. E o rei deu tudo o que ele precisava. A única preocupação daquele rei era: você vai voltar para cá, né? Quanto tempo você vai demorar? Era a preocupação do rei. Então o rei deu tudo o que ele precisava. Então Neemias chega na cidade de Jerusalém. E quando ele chega, ele não falou nada com ninguém do que o Senhor colocara no coração dele. E ele chegando naquele lugar, ele pega um cavalo de noite, alguns homens, e ele rodeia a cidade de Jerusalém, que são essas portas que a gente leu aqui, a porta das águas, que é uma porta importante aqui na leitura. Então ele rodeou toda a cidade, de porta a porta. Eu tinha um mapa que eu tinha feito, mas eu esqueci de mandar para ler, para colocar para vocês verem, que é bem interessante. Mas depois eu mando no grupo lá, vocês dão uma olhada, que é bem bacana. Então ele rodeou a cidade e ele viu toda a destruição. E algo que é muito curioso é que até hoje as ruínas de Jerusalém estão lá. Está lá as ruínas de Jerusalém, até do satélite dá para ver. E uma das coisas que sobrou em pé é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações não é o muro, tá, da cidade de Jerusalém, tá? É um outro muro que foi reforçado depois pelo rei Herodes, onde era ali o seu palácio. Então, ele vendo tudo o que era necessário fazer, ele chega e fala àqueles homens o que era necessário e o que o Senhor colocou no coração dele para reconstruir todo aquele lugar. Então, reuniu todos os homens e cada um foi dando direcionamento a cada homem para que começasse a reconstrução daqueles muros, para que todos os portões e todas as brechas fossem fechadas e para que o inimigo não pudesse mais adentrar aquela cidade, porque todos entravam. Então, começando a construção, começaram da porta de cima, porque no mapa Jerusalém ela vai descendo, 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 depois ela volta subindo. É um mapa bem engraçado, bem diferente. Então começaram de cima e foram descendo, descendo e fazendo todo o contorno pela cidade. Porém, cada responsável por sua casa, cada homem responsável, eles iam edificando os muros que estavam na frente das suas casas. E eles iam tapando todas as brechas, edificando todo aquele muro. Até que acontece igual lá em Esdras. Levanta-se Tobias e Sanbalate, que são os mais conhecidos, para parar aquela construção. Então esses dois são muito, tem um terceiro aqui, eles são muito conhecidos. Então eles tentam de tudo quanto é maneira parar neles.
Porém, Neemias ele foi o único propósito para Jerusalém, porque o Senhor lhe deu estratégia: reconstruir os muros de Jerusalém, cumprir o seu papel que o Senhor colocou no coração dele. E se eu e você não tirarmos o foco daquilo que o Senhor coloca na minha e na tua vida, não tem Tobias, não tem Sanbalat, não tem inimigo nenhum que vai nos impedir de fazê-lo. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Porque ele viu Jesus ao longe e ele, muito ousado, fala: Jesus, se eres o Senhor, deixa-me ir contigo. E Jesus fala: vem. E quando Pedro, andando sobre as águas, ele vai olhando para Jesus, todo confiante, aí ele tira os olhos de Jesus, olha para as ondas, acabou a confiança, afundou. Então, esse povo de Esdras, eles tinham um decreto. Eles sabiam que eles tinham um decreto, que eles estavam respaldados. Mas ainda assim, eles pararam tudo com aquilo que o rei falou: manda parar. Neemias foi diferente. Neemias, ele não deu ouvidos para ninguém. E ele continuou a reconstrução. E ele levantou aqueles homens para a reconstrução. Colocou uma espada na mão de vou colocar a minha linguagem, uma pá de pedreiro na outra mão. Com uma mão construía, com a outra mão se defendia caso viessem ser atacados. Então o povo ficou ali o tempo todo se preparando, e Tobias e Sanbalat fizeram um horror, vamos falar assim, que o tal do Sanbalat literalmente tentou sambar na cabeça de Neemias, mas não conseguiu. E o muro foi terminado. Em 52 dias, aquele muro foi terminado. Uma construção que já deveria ter sido finalizada há muito tempo. Então aqui a gente chega em Neemias 8, e quando a gente para prestar atenção na palavra do Senhor, nos detalhes, Neemias 8 é uma passagem tão rica em detalhes, que a gente só se apercebe quando a gente começa a realmente se aprofundar nela. Até esse momento aqui, Deus havia levantado 3 gerações para chegar nesse final aqui. Zorobabel, Jesua, Esdras, Neemias, cada um com um propósito e finalidades diferentes, até que chegasse ao final da construção. E quando a gente lê na palavra, aqui no capítulo 8, versículo 8, que diz: leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que lia. Estes homens, que está no versículo 7, mais os levitas, quando Esdras sobe no púlpito ali no altar que eles fizeram, porque era mês de festa, semana de festas, então eles colocaram o altar na porta das águas, de frente à porta das águas. Na Bíblia não fala por que Neemias e Esdras fizeram o altar onde falaria-se ao povo diante da porta das águas, e não no templo. Pode ser por conta de todo o transtorno que já estava acontecendo, os homens tentando parar tudo lá, para Sanbalat, Tobias, entre outros homens, tentando parar tudo. Então pode ser que havia tido algum problema, não se sabe, não se fala, não foi feito no altar, no templo do Senhor, mas sim em uma das portas próximas ao templo. Então, quando Esdras lê a lei do Senhor, a palavra vai dizer que eles ficaram da alva ao meio-dia, que seriam por volta das 6 da manhã até o meio-dia. Irmãos, são 6 horas ouvindo a palavra de Deus. E a gente vem para a igreja 1, 2 horas, não está aguentando mais, está abrindo a boca de sono. E a palavra está dizendo que o povo estava como, pastor? Atento à palavra de Deus. O povo estava assim, impactado com a palavra de Deus. Então aqueles homens, os levitas, os sacerdotes, aqui a gente vê que do lado de Esdras haviam homens de um lado e homens de outro. Todos estes homens não estavam ali por um acaso, eram homens importantes também. Eram levitas, eram sacerdotes, eram líderes civis. Então, não colocaram no púlpito com um monte de banqueta para o povo se aparecer, não. Aqueles homens tinham papéis importantes. Foram homens que ajudaram na reconstrução, foram homens que ensinavam o povo, que estavam junto com o povo ensinando. Não foram homens aleatoriamente ali levantados. E os outros homens, que está aqui no versículo 7, eles começaram a ir diante do povo, porque o povo ficou, irmão, 70 anos na Babilônia. Na Babilônia falava-se aramaico, mas o povo hebreu falava hebraico.
Então o povo passou-se a se esquecer dos significados das palavras, de muitas das palavras. Então a palavra vai dizer, versículo 2: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Esses capazes de ler o que entendiam, o que estavam ouvindo, também era direcionado às crianças, porque não eram só homens e mulheres que estavam ali naquele lugar. As crianças também estavam presentes, e muitas delas precisavam também entender. Umas poderiam ser de cola, não entender nada mesmo, mas as nossas crianças, que é do tamanho dessas nossas crianças que estão lá em cima agora, ouvindo a palavra do Senhor na linguagem delas. Aqui estes homens, no versículo 7, eles começaram a explicar ao povo. Então o povo começou a entender aquilo que eles haviam esquecido. Eles começaram, a partir de agora, eles começaram a entender a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor estava falando com eles. Por isso que o povo começou a se alegrar, porque quando a palavra do Senhor fala direto ao nosso espírito, ao nosso coração, não tem como a gente não se alegrar, meus irmãos. Não tem como o nosso espírito saltar de alegria diante de nós, porque eu mesma sou uma dessas, que quando eu começo a ler a palavra do Senhor e que algo salta assim dentro de mim, eu falo, Senhor, onde isso estava? Eu não tinha visto, porque o nosso espírito, ele se alegra na presença do Senhor, e a palavra dele é a voz dele, nos ensinando, nos exortando, nos direcionando. Então precisamos ter essas palavras gravadas dentro do nosso coração. E aqui havia uma ordenança, havia uma lei. Só que o povo lá atrás não estava fazendo, não estava cumprindo, estava. Mas em Neemias foi diferente. A própria palavra vai dizer que foi diferente. O povo se alegrou de tal maneira que a alegria foi tanta em que eles cumpriram tintim por tintim da lei, coisa que eles já não faziam mais com tanta alegria. Por isso que nesse tempo de Neemias foi diferente. Quando a palavra fala como nunca houvesse tido antes, dá a impressão que o povo antes não fazia. Mas sabe aquele negócio? Eu venho para o culto porque eu já estou acostumada a vir para o culto. Então eu vou para o culto, todo dia é a mesma coisa, então eu já estou acostumada para o culto, então eu só vou. Mas eu não estou indo com os meus ouvidos abertos. Eu não estou indo com os meus olhos atentos ao que está acontecendo. Eu não estou indo com o meu coração aberto para declarar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu estou aqui. Mas não é isso que o Senhor quer de mim, de você. O Senhor quer de mim, de você, um avivamento, como o pastor falou. O avivamento, ele começa comigo e começa com você. E quando nos juntamos, aí sim, o grande avivamento acontece. Porque estamos unificados em um só louvor e uma só glória, uma só adoração ao único Deus. E aqui o povo se alegrou na presença do Senhor. E cantaram, e dançaram, e sacrificaram, e teve a festa das tendas, e fizeram as tendas, e declararam ao Senhor tudo o que havia, tudo que era necessário. Aí lá em Ageu a gente vai ler sobre o templo do Senhor. Em Esdras, quando terminaram a construção do templo, os mais idosos, aqueles sacerdotes mais idosos, quando eles viram o templo finalizado, eles choraram, eles se lamentaram, eles choraram. Eles se alegraram porque o templo ele foi reconstruído. Só que também eles se lembraram do templo antigo, o templo de Salomão, que foi um templo grandioso. Então, o templo de Zorobabel, comparado ao templo de Salomão, havia uma diferença. Então, aqueles que eram mais antigos, que conheceram o primeiro templo de Salomão, eles choraram. Mas em contrapartida, eles também se alegraram porque o templo foi reconstruído. Só que passou o tempo, meus irmãos. O tempo foi passando, tudo estava construído. E o que aconteceu? O povo se acostumou de novo. Assim como nós nos acostumamos. E o que acontece? O templo ficou. Tudo ficou. Mas não terminaram a reconstrução. Aí o Senhor vai lá e fala: vem cá, eu tirei vocês do Egito. Eu livrei vocês da Babilônia. Vocês foram libertos. Passou o tempo. O templo e o altar está lá. Está construído. Agora vocês não vão finalizar? Vocês estão só construindo as suas casas. As suas casas estão lindas, maravilhosas. E o meu templo está abandonado. Porque o tempo foi passando e o povo foi esquecendo. E agora o Senhor vai cobrar.
Porque o povo começou a cuidar da sua vida, da sua própria vida, das suas casas, ganhando, recebendo e construindo e fazendo. E o Senhor olha e vai falar para Ageu: o povo está vivendo do bom e do melhor, e o meu templo está abandonado. Mas fala para eles que a glória desse templo será maior do que a primeira. Voltem a sacrificar e adorar ao Senhor. Então o Senhor está sempre levantando os profetas dele para agitar o povo, para falar com o povo, para exortar o povo. E o povo, quando recebe aquele avivamento, o povo se prostra, o povo chora, o povo lamenta. Passa o tempo, o povo esquece tudo de novo. E por que o Senhor falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Em Ageu fala: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque o primeiro templo foi de Salomão. Deus não permitiu Davi construir um templo, mas Salomão. E foi um templo grandioso. E tudo foi derrubado, tudo foi destruído. E levanta Zorobabel e Gesson, e eles reconstroem o templo inferior ao primeiro. Só que esse templo inferior ao primeiro, ele recebeu a glória que o primeiro não recebeu. Porque quando nós chegamos lá nos evangelhos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava dentro do templo. Ele ensinava, ele lia as escrituras dentro do templo. E é essa glória que fez aquele templo ser maior do que o primeiro. Porque lá atrás não tinha Jesus encarnado, o verbo encarnado. Mas agora tinha. Agora tinha a glória do Senhor, porque o próprio Deus encarnado estava naquele templo. Então a glória ela foi maior, a presença ela foi maior. E aquele templo já não era mais aquele templo pequeno de Zorobabel. Agora é chamado templo de Herodes, porque o Herodes ficou, os Herodes, né, que passou, seria uma hierarquia, demorou cerca de 40 anos para construir em volta daquele templo e fazer aquele templo magnânimo. Mas o Senhor não queria nada magnânimo. Era a glória do Senhor que fazia tudo ser grande, tudo ser majestoso. E quando Jesus fala para aqueles sacerdotes naquele templo, para aqueles escribas, para aqueles fariseus, que aquele templo seria destruído, não sobraria pedra sobre pedra, e que em 3 dias seria levantado, eles ficam indignados, porque o templo demorou 40 anos para ser feito do jeito que o Herodes queria. Mas Jesus falava de si próprio, porque ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou. Então o maior templo é o Senhor Jesus. E hoje eu e você somos morada e templo do Espírito Santo. Então eu carrego algo valiosíssimo dentro de mim. Então aonde eu estiver eu preciso glorificar ao Senhor. E vocês também são moradas do Espírito Santo. Eu comentava com uma das irmãs da passagem de Salmo 139, verso 7. Verso 5, se eu não me engano, que fala: aonde me esconderei de ti, Senhor? Se eu subir ao mais alto dos céus, tu estás? Se eu descer ao céu e fizer a minha cama no abismo, lá tu estás também. Aonde eu me esconderei de ti? E por que eu não posso me esconder do Senhor? Porque Ele está dentro de mim. Então não me importa onde eu me esconda, o Senhor está comigo. Ele vê o que eu vejo, Ele ouve o que eu ouço. O que eu faço, Ele contempla. Então o que eu fizer, o que eu ouvir, o que eu ver com os meus olhos, se não glorificarem a Ele, eu sou morada. Então a glória do Senhor, ela precisa andar comigo, ela precisa caminhar comigo, ela precisa caminhar com vocês. E se nós não buscarmos diligentemente a presença do Senhor, com o espírito verdadeiro e contrito, com o coração contrito na presença do Senhor, não veremos a glória de Deus. Ela será apagada. Como lá atrás o povo tentou colocar fogo estranho no altar e foram consumidos. Não podemos colocar fogo estranho no altar do Senhor. E o que é colocar fogo estranho hoje no altar do Senhor? Porque se eu sou morada do templo, então a morada dele já dentro de mim. Então eu não posso colocar um fogo estranho. Aquilo que os meus olhos veem não pode ser coisas ruins. Tem que ser santo, porque o Senhor é santo. E a palavra diz: sede santos porque eu sou santo. Ah, mas nós vamos ser santos, irmão? Não, vamos ser como Jesus. Não, porque não, nem aqui nós estaríamos. Mas precisamos buscar a santificação. A palavra diz: busquem a santificação. E aqui estes homens, eles buscaram, eles choraram, eles adoraram na presença do Senhor.
Senhor, assim como Ele deseja que nós o façamos? Será que eu e você estamos adorando ao Senhor como Ele deseja que estivéssemos fazendo? Será que temos visto o avivamento no meio do povo hoje, no meio da igreja do Senhor, como Ele gostaria que estivéssemos? Porque o pastor me aqui falou, Jesus está voltando. A porta está fechando. A porta do céu está fechando. Estamos no funil. Jesus ele vai dizer que Ele é a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Que Ele é o bom pastor da minha e da tua vida. Nós somos as ovelhas do bom pastor. E Ele cuida de mim. E Ele cuida de você. Só que Ele vai dizer que as ovelhas dele ouvem a voz e reconhecem. Eu tenho ouvido a voz do meu pastor? Eu tenho seguido a voz do meu pastor? Vocês têm ouvido a voz do pastor de vocês? Jesus? Temos seguido e ouvido e obedecido a voz dele? A palavra dele? Porque se não estivermos ouvindo a voz do nosso pastor, não estaremos dentro do aprisco. E fora do aprisco, fora da proteção do Senhor, o lobo vem devorar. A palavra de Deus vai dizer que o diabo é como um leão que ruge, procurando tragar. Ele vai tragar quem, meu irmão? Vai tragar aquele que estiver longe da presença, que não estiver debaixo da mão do Senhor. Jesus, a palavra do Senhor fala que Ele queria que o povo dele visse como exemplo a galinha que junta os seus pitinhos, que abre as suas asas, os seus pitinhos se achegam embaixo dela e ficam protegidas e fala: povo meu, como eu gostaria de vos ajuntar como as galinhas juntam os seus pitinhos, porque o Senhor Ele abre os seus braços, Ele quer proteger a minha e a tua vida, mas o que nós fazemos? Senhor, eu vou dar uma voltinha, eu já volto, mas a mão do Senhor ela está aqui, ela não vai vir até mim. Eu preciso ir até a potente mão do Senhor. Eu preciso me abrigar no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente para eu encontrar descanso. O Senhor, Ele já ordenou sobre as nossas vidas aquilo que precisamos fazer. Neemias e Esdras, depois de ler, depois de festejarem, depois de estar tudo maravilhoso na presença do Senhor, como nunca houve antes tanta alegria na presença do Senhor. Neemias é levantado como governador, mas ele precisa voltar, porque ele era um homem de palavra, então ele precisa voltar para o rei. E ele volta. Passado um tempo com o rei, ele pede licença novamente para vir para Jerusalém. E quando aconteceu a mesma coisa com Esdras, com Zorobabel. Quando Neemias chega, o que o povo estava fazendo? Tudo errado já. Mas a alegria do povo foi tamanha na presença do Senhor, festejou, se alegrou como nunca antes. E o governador se ausentou por um tempo, deixou os outros responsáveis, os sacerdotes responsáveis, e quando ele volta, contente, alegre, para ver como é que estava Jerusalém, tudo acabado de novo. O povo tudo andando errado de novo, até abrigo para Tobias colocar dentro do templo do Senhor. Eliasar, nome assim esquisito. E Neemias chega e faz igual Jesus no templo, sai jogando tudo para fora. E Neemias fez a mesma coisa. E foi lá e jogou tudo para fora do que Tobias tinha colocado dentro do quartinho do templo. E agora ele precisa restaurar de novo. Fazer tudo de novo, o povo deve se arrepender de novo. Deus deu uma ordenança: não se juntem aos povos estranhos, não se casem com mulheres estranhas. E o povo fez tudo o que não era para fazer. E a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver o povo fazendo a mesma coisa. O Senhor levanta, o Senhor exorta, o Senhor ama, o Senhor acolhe. Aí passa um tempo, o povo está fazendo tudo errado de novo. Mas eu creio que nós somos a geração que vai continuar glorificando ao Senhor e que vai deixar os caminhos errados, que nós vamos se arrepender dos nossos pecados e dos nossos erros e nos colocarmos verdadeiramente na presença do Senhor para nunca mais sair, porque o povo entrava na presença e tempo depois o povo saía. Mas eu creio que nós
Vamos continuar a ser aquele povo que ama a presença do Senhor de verdade, que adora o Senhor de verdade e que deseja estar na presença do Senhor todos os dias. E que cada palavra que hoje nós temos a oportunidade, porque antes o povo tinha poucas oportunidades, porque precisava dos escribas para estar lendo a palavra do Senhor. Só eu devo ter umas 20 Bíblias dentro de casa. Então assim, todo mundo tem a palavra. Todo mundo não. Nós somos privilegiados. O Brasil em especial é privilegiado. Muitos países aí não têm essa oportunidade. Eles contrabandeiam uma folhinha da Bíblia para poder ler a palavra do Senhor. Porque eles ficam ali degustando a palavra do Senhor, alguns versículos. Porque se forem pegos uma folhinha ali, que tem que ficar bem escondidinha, eles são mortos. Olha o privilégio que nós temos de poder estar na presença do Senhor e não damos valor. Não temos dado valor àquilo que o Senhor tem nos permitido. Ele abre as comportas do céu na minha e na tua vida. Ele derrama a bênção, Ele não te deixa faltar o pão de cada dia. Ele não fechou as portas para você, as portas estão abertas. E nós é que saímos delas. Nós é que não estamos aproveitando as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Mas o Senhor Ele quer levantar um povo que clama, um povo que adora verdadeiramente na presença dEle, sem mimimi, sem fofoca dentro da casa dEle, sem um contra o outro. Vamos tirar o joio do nosso coração para que sejamos trigo. Vamos escolher ser trigo, que venhamos crescer e glorificar ao Senhor. E que eu e você, que ao ouvirmos alguma coisa que venha desabonar alguém, que venhamos lançar fora, para que o Senhor também não se desagrade de mim, de você. Porque depende da minha e da tua vida adorar o Senhor, para que Ele seja adorado lá fora, para que o povo lá fora receba esse testemunho vivo da presença de Deus. Depende de mim e depende de você. Assim como Neemias, como Esdras, como Zorobabel, como Gerson, como os discípulos do Senhor, como todos os profetas do Senhor, há tantos milênios se levantaram para falar de um Deus único e verdadeiro, que hoje nós também temos o privilégio de servir. Nos levantemos, igreja, em oração, nos levantemos em adoração verdadeira ao Senhor, porque o Senhor Ele quer ouvir o meu e o teu clamor. Levante-se nas madrugadas, acorde para adorar ao Senhor, não porque a fila é menor, não, mas é porque a nossa carne não quer. Porque hoje eu estou acordada, estou com o seu ali tranquilo, mas na madrugada a minha carne quer dormir, a minha carne implora pela cama, ela quer dormir. Mas a gente tem que fazer aquilo que incomoda a nossa carne, tem que jejuar a ponto da nossa carne se estremecer, porque aí a presença do Senhor crescerá dentro de nós, o Espírito Santo virá com fogo e veemente sobre as nossas vidas e receberemos a revelação da palavra do Senhor, que é vinda através do jejum, da oração e da leitura da palavra dele. Porque não fique achando que você vai vir aqui, você vai ouvir o que eu falei, o pastor falou, e você vai chegar ali na porta, amém. Não, meus irmãos, vai ver para que eu estou falando certo a palavra do Senhor também. Se eu estiver falando mentira para vocês, e se eu estiver falando balela para vocês, a gente tem que confirmar na palavra para ver se o que a gente prega aqui em cima é verdade. E ainda temos que testificar se aquele que prega aqui em cima está vivendo também. Porque temos que ser testemunhos da palavra do Senhor, testemunhos vivos da presença do Senhor. Não é chegar como Jesus falou que para aqueles sacerdotes e escribas e fariseus: vocês atam laços e fardos pesados no povo e nem vocês estão fazendo. Então eu não posso chegar aqui e falar para vocês: levanta na madrugada, jejua, ora ao Senhor, clame ao Senhor, se eu não fizer. Porque primeiro a gente faz e depois a gente ensina a fazer, porque a gente vê o resultado da boa mão do Senhor nas nossas vidas. Essa é a palavra do Senhor nesta noite, que nos levantemos em adoração verdadeira ao Senhor, para que possamos contemplar a mão poderosa do Senhor na minha e na tua vida. Eu quero só testemunhar a minha casa, porque eu chamei as mulheres para um período de oração. Eu não sei se todas estão participando, eu sei que algumas estão.
Eu passei para o pastor, eu passei para o Eduardo, eu passei para o Mateus, porque oração é para todo mundo, oração com propósito. Eu tenho visto a mão do Senhor. Eu tenho visto o operar do Senhor. Por isso, quando a minha carne quer dormir, eu falo, não, mas se eu dormir, eu não vou ver a glória de Deus na carne sobrenatural. Eu não vou ver a glória dele. Eu não vou ver a presença, eu não vou sentir a presença se eu não matar a minha carne. E é na oração, é no jejum que a gente contempla. E eu contemplei a boa mão do Senhor na minha casa com cura. Eu contemplei a boa mão do Senhor curando o meu animal. Eu tenho visto a mão do Senhor curando o meu filho com febre alta, através da oração. O Senhor esfriando ele na minha mão. Eu tenho visto a mão do Senhor. A parte íntima do meu animal estava podre. Ele ia perder, ele ia ser mutilado. E eu vi a boa mão do Senhor curando, tirando a carne podre e colocando carne viva, carne nova. Eu vi a boa mão do Senhor sobre a minha casa. O Senhor tem aberto portas na minha casa. Porque eu sou melhor que vocês? Não, pelo contrário, eu sou as piores. Mas a minha carne eu tenho deixado de lado para buscar ao Senhor. Porque é o que Ele quer de mim. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei a pecadora que eu sou. Então eu sei que eu preciso do Senhor. Só que sozinha, não. Porque o Senhor, a gente tem que distribuir mesmo as boas novas. Então eu chamei as mulheres para oração. E aquelas que estão fazendo, e estamos nos reunindo online nas quartas-feiras para falar da palavra do Senhor. Vimos testemunhos nas quartas-feiras. O Senhor tratando sobre as nossas vidas e o inimigo também se levantando. Porque eu vou falar algo para vocês, meus irmãos. Na terceira semana de oração, que foi semana passada, 4:30 da manhã, eu estava orando 5 horas. 4 da manhã eu comecei a orar, por volta de 5, 5:30 da manhã que eu me deitei. Eu nem virei para o lado. Eu acabei de me deitar e houve um estrondo nos meus ouvidos muito grande que eu tomei um susto. Já ficamos com medo depois do acidente lá em casa, qualquer barulho da dele, né, pastor? E houve um estrondo muito grande nos meus ouvidos e eu me assustei, mas eu não abri o olho porque eu fiquei com muito medo. E de repente vozes dentro da minha cabeça. E o Senhor me permitiu ouvir uma reunião que estava feita no inferno. Os demônios reunidos contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, porque eu estava orando de jejum. Então, se a minha oração incomodou o inferno, é porque ela subiu como um cheiro suave nas narinas do meu Senhor. E é por isso que eu continuo orando e que o Senhor me permite e me fortaleça, para que eu não deixe a minha carne me deixar de fazer aquilo que agrade ao Senhor. Até enchendo de baratas Ele mandou na minha casa. Começou a aparecer barata no teto. E aparecer baratas no teto. E eu, semanas antes, eu vi um testemunho de uma outra irmã que na campanha a casa dela foi invadida por baratas. Não estou falando de barata, estou falando de barata. E eu falei, Deus, pode deixar o demônio, não é barata não. Demônio é invisível. Nós vai na oração, mas barata é com veneno e vassoura, mas eu como, Jesus. Então, irmãos, o inferno, ele é terrível, ele vai na onde te amedronta. Ele vai na onde te amedronta. E eu vi o testemunho do meu filho, que em sonho, como nunca antes, ele falava em línguas e ele profetizava. E eu creio que o Senhor já derramou sobre a vida dele o dom. Porque ele começou a buscar e entender que os nossos filhos entendam o que é a presença de Deus. Que os nossos maridos, que as esposas dos homens aqui, entendam o poder que há na presença de Deus. Se buscar diligentemente. Se eu buscar de todo o meu coração, diligentemente, essa presença, para que eu contemple a glória de Deus. Porque Jesus disse para os discípulos dele: tudo que eu faço, vocês farão coisas maiores ainda. E eu tomei posse dessa palavra. E eu falei, Senhor, eu quero fazer coisas maiores do que aquelas que o Senhor fez. E eu creio que o Senhor vai levantar uma geração daqueles que amam ao Senhor de todo o coração
com espírito contrito na presença dele. E ele vai usar a minha e a tua vida. E veremos um grande avivamento. Só que para isso é preciso eu buscar, orar e jejuar. Vocês buscarem, orar e jejuar. E principalmente orarmos e jejuarmos pelas nações. Por aqueles que estão perdidos lá fora. Porque a igreja não foi feita para ficar em 4 paredes. Esdras e Neemias, eles não estavam dentro do templo, lendo a lei. Eles estavam do lado de fora. Motivo? Talvez o mesmo motivo com o qual a igreja deveria fazer hoje. Saímos para fora. Para que todos aqueles que passarem ao redor tenham o privilégio e a oportunidade de também ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Que ouçamos a voz do Espírito Santo. E que não nos desviemos da presença dele. E que o Espírito dele não se aparte nem de mim nem de você. Porque não temos como nos responder dele. A não ser que o rejeitemos. E ele saia. E não seja mais habitação dentro de mim e de você. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Tenha amor pela palavra de Deus. Seja avivado na palavra de Deus. Busque diligentemente a palavra de Deus. E receba dos céus bênçãos incontáveis, a quais nunca antes você pôde contemplar, se você buscar. Amém? É a palavra do Senhor para a minha e para a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Me permita dividir com você aquilo que o Senhor falou no meu coração. Uma palavra que teve uma introdução de um contexto histórico. E Deus falou para mim assim no meu canto: você lembra do seu passado? E às vezes a gente leva um susto, né? Porque a gente nunca parou para pensar onde estávamos. Durante a meditação eu falei assim, pensei comigo mesmo, né? São vozes da minha cabeça. Você lembra de onde Deus te tirou? Se você voltar lá atrás, lá onde você estava e onde você está agora, eu posso afirmar que você não gostaria de voltar. E eu falei, Senhor, é minha cabeça. E a Kátia colocou num ponto seguinte, que diz o texto: passou muito tempo e eles já não conseguiam mais entender o hebraico. Faz quanto tempo que você serve a Deus? Faz quanto tempo que você entra por essas portas e você fala assim, nada acontece? O Senhor esta noite quer restaurar isso na tua vida. E a caixa de uma frase assim, eu não consegui pegar todas, mas ela falou assim, abre aspas, eu te tirei de lá para você terminar o que você começou. Aonde você está parado? Aonde você parou? Ei, Jesus já te libertou. Jesus te libertou. Você não está mais cativo, não.
Eu te tirei de lá. E coloquei você como aquele filho pródigo que volta para a casa do seu pai. E ele limpa, tira os carrapatos e chama de filho. É esse Deus que você serve. É esse Deus que nós tivemos essa noite. E Deus não quer que você tenha mais confusão, não. É Ele falando com a sua igreja. É Ele falando comigo. É Ele falando com o presidente do ministério. Porque Deus usa quem Ele quer. Feche seus olhos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Está falando com Deus aí no seu lugar. E vai falando, Senhor, onde eu estou hoje? Aonde Tu quer que eu esteja? Xarabarás. Está falando com Ele, Senhor, onde eu estou? Aonde Tu quer que eu esteja, Senhor? Parece repetição de pastores e pastores e pastores e pastores. E aí vem líder das irmãs, repete, repete, repete. Tem irmão de fora, repete, repete, repete. Ei, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Xanabarás. Jesus está voltando, volta Jesus. Xanabarás. Se tiver que lutar, eu voltarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja Tua vida, Jesus. O que nós estamos ouvindo? O que estamos vivendo? Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço por essa palavra essa noite. Talvez se eu olhar lá atrás, Senhor, eu não tenha a proporção de onde Você me tirou, o Senhor me tirou. Talvez, Senhor, as minhas raízes, a minha família nunca teve algo diferente, errado na vida. Mas talvez eu não estivesse aqui essa noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, sendo tratado, curado, restaurado. Eu quero te dar graça, Senhor, porque há um teto sobre a minha casa, há um teto sobre essa igreja, há a provisão do Teu Espírito, tanto no espiritual quanto no material. Como a Tua serva disse, Senhor, não deixe que o inimigo fale ao meu ouvido, mas que eu possa ouvir a Tua palavra. No texto, Senhor, aquele povo já não reconhecia mais o hebraico. Ei, Senhor, não me deixe esquecer da Tua voz. Não me deixe esquecer, Senhor, do tom suave, agradável que Tu chama de filho. Não deixa, Senhor, que nem uma ovelha nesse aprisco se perca. Que nossos olhos, Senhor, esteja pronto para ver a Tua glória, ver o Teu Espírito nos
deleitarmos na tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que eu possa ter tempo, Senhor, e forças para terminar aquilo que tu colocaste em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Tem falado no meu coração. Em ter, Senhor, dado um ânimo à minha vida. Em nome de Jesus. Procure, igreja. Procure fazer uma reflexão. De onde você está hoje e de onde Deus te tirou. Só aí você vai achar motivos de sobra de ser grato a esse Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aos recados. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe.